O assunto de hoje é conjunto de dados, né? Em que situações é importante o uso de conjunto de dados? Então, eu vou começar com um exemplo simples, né? Onde vai aparecer a utilidade de uso de conjunto de dados, tá? Então, vamos começar com um exemplo bastante simples, né? Imagina que você tem 5 alunos, tá? E você passou uma prova e você quer tirar né, e cada aluno tem a nota, né? E você quer tirar a média dessa turma, né? Desses 5 alunos. Então vamos representar a nota do primeiro aluno como x1, do segundo aluno como x2 e assim, né? x4, x5, né? Então 5 alunos, né? Então eu quero um código que permita, justamente que permita calcular a, a média das notas, né? Ou média da turma, ok? Então, isso que a gente quer fazer inicialmente, tá? Então, para isso, né, já abri o programa, né, que se chama Program Dados, né? E você lembra, né, que sempre começamos com esse comando e depois precisamos declarar as variáveis com que vamos a trabalhar, né? Nesse caso vamos trabalhar inicialmente, né, com esses 5 variáveis x1, x2, x3, né, até x5. E a média, né, será uma nova variável, né, média. A gente pode colocar como xm, né? E, professor, Oi. aí em cima não é implicit none? Ah, perdão, sim, sim, implicit none, né? Isso. Vocês notaram, né, que toda vez que eu escrever certo o comando, ele aparece de cor azul, né? Isso também é bom indicador. Se estiver mal escrito, aparece de cor preto, né? Que geralmente se trata de variáveis, tá? Porque o nome de uma variável pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer palavra, né? Só que tem que ser todos juntos. Obrigado por isso, por ter notado isso. Vamos lá. Então, quantas variáveis eu preciso declarar? Vamos trabalhar com reais, né? Porque vai acontecer uma divisão, porque vai ser uma média aritmética, né? Então, e as notas também não são inteiras, né? As notas pode ser decimal, né? Então, a gente precisa generalizar e declarar como real. Então, real x1, real x2, real e x3, tá? Perdão, falta, né? x4, x5, tá? E que mais? E a média, né? xm, que seria o valor médio de essas 5 notas. Ok, aqui coloquei pirinchola, né? Não, mas eu vou apagar. Aqui eu posso então indicar. Vamos supor que quem vai colocar essa nota seja o usuário, né? Então a gente vai ter que indicar ao usuário o que precisa fazer. Então a gente vai dizer, olha, ingresse, né? Ingresse as notas, ok? Ingresse as notas dos alunos, tá? Esse vai ser o aviso que vai dar o PC para o usuário. Mas como que o computador vai fazer leitura, né? A partir do teclado desses números, né? Do que vai permitir ingressar os números usando o comando hit, né? Então hit x1, tá? E depois a gente pode escrever vírgula x2, vírgula x3 e vírgula
x4, né? São 5 notas que precisa ingressar, né? Então já temos. E uma vez que ingressou o valor, o computador vai fazer o seguinte cálculo, né? Então vai calcular xm, vai ser igual. Então aqui abre parênteses, né? x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x5, né? E dividido, né? Média se divide. Quantos dados são? São 5, né? 5 notas, então entre 5. Então, e depois finalmente eu preciso que esse valor seja mostrado, né? Se eu não colocar esse print, não vai aparecer nada na tela. Então, média das notas é, né, 2 pontos, vírgula, e o que se quer imprimir. Então é isso. Então acho que se tudo estiver correto, eu terminei, né? Então eu posso salvar. Então, pessoal, eu vou compilar para ver como que fica, né? Então, eu compilo e os dados. Agora sim, ingresse as notas dos alunos, né? Como o João já apresentou, né? Pode ser inteiro ou pode ser também decimal. Imagine que alguém tirou 4.5, tá? Vamos com outro tirou 7.8. Outro entrou, tirou, vamos dizer, 9. E aí a média, né? Então, funciona, né? Claro, é um programa simples. Era para funcionar mesmo, não tem problema. Só prestar atenção que quando quero colocar números decimais, então, em vez de colocar vírgula, eu preciso colocar ponto. Porque se eu colocar vírgula, ela pode entender que é outro número, tá? Então, tenha cuidado, tá? Nessa parte é importante isso, né? Para não ficar confuso. Tá. Eu vou sair daqui e ver o seguinte. Vamos mudar agora o problema, né? O problema que seria, em vez de ter simplesmente 5 alunos, a gente tenha 10 alunos ou 20 alunos. Então, o que acontece nesse caso? Se for 10 alunos, eu teria que acrescentar o x6, x7, né, e assim diante, até x10. Então você vai percebendo que vai ficando muitas variáveis. Imagina que tem uma turma de 50 alunos, né? Aí piorou, né? Eu vou ter que ainda somar aqui dessa forma, né? Muitos números, né? Colocar uma expressão talvez bem comprida, né? Aqui, né? E eu acho que isso daí não vale a pena continuar desse jeito. Então, nesse caso justamente aparece a utilidade de conjuntos dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que por exemplo aqui, que esses 5 variáveis, na verdade, se agrupam e formam um conjunto, que eu posso declarar simplesmente como uma única variável, né? Assim, eu vou declarar ela, substituir. Também vai ser um conjunto de números reais, tá? Eu vou agora escrever o nome do conjunto como x, simplesmente, x. Né? Esse x, vou deixar aqui o x. Vamos dizer que tem, nesse caso, quantos elementos teria esse x agora? Seria 5, então eu poderia declarar dessa forma, né? X com 5 elementos. Eu abro, né, o parênteses e isso me indica 5 elementos, tá? E substituir o que está aqui em cima. Então, se eu tenho 50 alunos, bastaria simplesmente dizer x 50.
como esse conjunto vai ter 5 elementos. Como eu posso chamar esses 5 elementos? Então, em qualquer parte do programa, por exemplo, o primeiro elemento será x parênteses 1. Esse será o primeiro elemento, né? Primeiro elemento desse conjunto, tá? Eu comento aqui, né? Primeiro elemento. E o segundo será simplesmente x2, será o segundo. E assim, tá? Sucessivamente, né? Então, se eu tenho isso, agora eu poderia melhorar aqui também na parte onde está aparecendo hit. O que eu poderia fazer? Né? Em vez de escrever x1, eu teria que escrever x1, x2, né? Praticamente não vai mudar nada aqui, né? Porém, você sabe que se alguma coisa se repete, a gente poderia usar o comando do, né? Então, do, e a gente diz, olha, do é o contador dele que seja o i, começa em 1 e vai até 5, vamos dizer, né? E nessa parte a gente vai escrever i, tá? E aqui finalizo o do. E esse aqui eu tiro, eu tiro. Então agora faço a leitura, ok? Será que aqui vai fazer referência a todos os elementos desse conjunto de dados? Sim, né? Olha, imagina o do, estamos aqui, e adopta o valor 1. E aqui entra, ele vai ler, vai ler o x1. Quer dizer, aquele que vai digitar pela primeira vez vai ser x1. Termina e volta. E agora adota o valor de 2. Agora vai ler, e agora esse aqui já será x2. É dizer que o segundo número que você digitar no teclado vai ser o segundo elemento. E assim sucessivamente até chegar a 5. Tá? Então, esse código aqui, né, esse bloco de códigos, simplifica de estar escrevendo hit, né, de x1, x2 até x5, ou até x50, né, no caso que fosse 50 alunos, né, no exemplo. Tá? Então, seria isso nessa parte. E ainda podemos melhorar, né? Ainda podemos melhorar. Aqui, nós precisamos calcular, né, a soma, né, dos elementos. Então, como nós fazemos isso? Então, coloco m será igual a quê? Você lembra, né, que uma somatória, esse daqui, né, seria uma somatória, né, esse daqui seria, já se transforma nessa forma. Ok? Seria isso, né? Tá? E, porém, essa somatória nós aprendemos na aula passada que uma somatória se pode resolver usando novamente o comando do. Começa em 1 e termina em 5. Esse comando é o contador do. Esse o do vai dar quantas voltas? Vai dar 5 voltas, né? Tá? E o que vai fazer é ir somando. O que vai somar? Os elementos, né, do vetor x. Então começa com... Então eu vou colocar xi, tá? Só que se eu colocar somente dessa forma, o xm vai adotar simplesmente os valores dos elementos da matriz, tá? Mas eu não quero que ele imprima,
simplesmente o adopte, né, os valores dos elementos da matriz, senão quero que some. Então, é o que eu faço? Adiciono mais quem? O valor anterior de xm, tá? Então, tá fazendo essa soma, ok? E finalizo aqui. E antes de do, claro, o xm, o valor médio, deve inicializar com algum valor. Vocês lembram que uma somatória inicializa com valor 0, tá? Se fosse uma produtória, um fatorial, inicializa com valor 1 ou 2, né? Dependendo, por exemplo, no caso de fatorial duplo, né? De número par, começa com 2, né? Vocês mostraram esse exemplo. Ok. Pronto. E aí, finalizo. Então, o resultado, né, vai ser isso. Vai ser a somatória. Vai calcular toda essa soma que está aqui. E aí você diz, mas olha, o que acontece com esse 5? Ah, mas esse 5 eu poderia colocar aqui dentro, mas eu acho que não compensa. Tá? Não vai ser tão fácil, então o que eu faço? Escreva xm e o xm anterior. Vai dividir. A esse xm que vai sair daqui, desse duo, vai dividir por 5. E esse resultado novamente vai substituir em xm. E pronto. E esse será o valor que eu quero, né? E aí apago isso. Então, vocês devem estar me acompanhando. Se vocês que preferir, vocês mesmo podem rodar, né? Para ver se deu certo, né? Então seria isso, né? E essa parte também eu comento, onde diz real, né? Os elementos da matriz, né? Que inicialmente, perdão, do vetor, né? Que inicialmente a gente estava usando essas variáveis, né? Agora não faz sentido, porque tudo isso que está aqui está dentro desses, somente dentro disso, tá? Então, salvo, tá? Eu vou compilar para ver se tudo deu certo, né? Só uma pergunta, professor. O XM, ele não tem que ser inserido também? Isso, perdão, o XM então ficaria ainda, né? Senão vai dar erro, né? Real, XM, isso, único que fica desse conjunto, né? De variáveis seria o XM. Agora sim, algo mais que vocês possam me ajudar? Vocês podem também escrever esses comentários, né? Quando você quer dar uma revisão, né? Você entende, né? Então vamos compilar agora, né? Aí falou que tem erro, né? Olha aqui, erro, símbolo I, né? Não é um tipo implícito, né? Uma coisa assim. O que significa isso? É que a gente não declarou ela, tá? Então tem que ter cuidado, né? Tudo que aparecer em nosso código, toda variável que aparecer precisa ser declarada. Se não for declarada, vai dar esse erro, né? Como aconteceu aqui. Então eu volto para o Plato, né? E vou verificar isso. Então, nessa parte, eu preciso declarar o I. O I, como vocês viram, é um inteiro. Então, declaramos dessa forma, né? I. Então, se ainda não tiver outro problema aqui, já deve estar pronto, né? Eu acho que não tem outra variável a mais. Então, eu salvo isso e volto a rodar.
Então eu vou rodar aqui. Isso, não deu nenhum erro agora, tá? E eu vou executar já para ver o que vai dar. Aí diz, né? Ingressa as notas dos alunos. Mesma coisa, né? Só para testar eu vou colocar vírgula para ver se ele entende como se fosse um número decimal, 1,5, vamos dizer. E vamos colocar 2,5 depois. E depois 6. Pelo menos eu acho que aqui entendeu. 2,5 novamente. 5,5. Entendeu? Então tá, eu estava enganado, né? Então pode usar tanto o ponto, o vírgula para os números decimais, tá? Então tá certo. Funcionou, tá? Mas você viu que o código ficou mais simples agora, né? Vamos dar uma olhada, né? Novamente no plato, tá? E nós notamos que ficou mais simples. E fora disso, e ademais disso, né? A gente poderia com facilidade acrescentar esse número 5 para 50 ou para 100 e não precisa mexer tanto aqui embaixo, tá? Só mexeríamos aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Tá, eu vou ensinar agora para vocês que existe uma forma de ainda não definir o quantos elementos vai ter um vetor. É dizer que a gente pode definir esse número de elementos durante a execução. Inicialmente, né, não vai ter um valor, tá? Então vai ser uma variável. Então eu posso dizer aqui que seja um n. Só que como que se declara isso? Isso se denomina alocação dinâmica. Antes desses dois pontos, eu vou primeiro dizer que meu vetor, array vetor, vai ter dimensão, né? Dimension. Tá vendo que apareceu azul, né? Se está tudo certo, aparece azul. Dimension, que nós falamos que um vetor tem dimensão 1, tá? Então eu coloco simplesmente dimension e vírgula, e aqui escrevo alocatável, tá certo? Que significa isso? Esse comando novo que estou colocando aqui, alocatável, significa que esse vetor x, o número de elementos desse vetor x vai ser definido depois, durante a execução, e não aqui. Aqui vai estar livre. Então aqui simplesmente deixo assim, x, nada mais, tá? Então, lembrando que se tem dimensão 1, aqui simplesmente escrevo, tá? 2 pontos. E se fosse dimensão 2, vírgula, outro 2 pontos, tá? Então, esse seria, no caso que fosse uma matriz. Aqui é um vetor. Então, seria isso, tá? Aí fica livre. E então, nesse caso, o número de elementos vai ser, né, representado por essa letra N. N vai representar o número de elementos, o número de alunos. Daí ela deve ser inteira, né? Porque o número de elementos não pode ser quebrado, tá? Não pode ser um número quebrado, não pode ser 3,5, nada disso, né? Então, isso. E quem que vai definir o N, o número de alunos? Pode ser que quem defina isso seja o próprio professor, né? O próprio professor que está ingressando os dados dos seus alunos, né? Então, ele quer fazer uma média, né? Então, aqui, print. Então, aí você vai falar para o professor o que precisa ingressar, né? Ingresse o número de alunos. O número de alunos. Então, aí você faz o hit para permitir que o computador
receba, né, o número do teclado, que permita que o professor ingresse um número. Aí não pode ir isso. Então eu coloco quem representa o número de alunos, o número de elementos, o N. Então coloco aqui N. Então quem vai definir o valor do N vai ser o usuário, tá? Então uma vez que ingressou N, agora sim já posso definir quantos elementos, se já fica definido já o número de elementos do meu vetor. Então agora sim, eu poderia dizer, olha, aqui escrevo esse comando, allocate, tá vendo? Ficou azul, né? Se não aparecer azul é porque está errado. Allocate quem? O x. Allocate o vetor x, né? Que está aqui em cima. Agora sim, eu vou alocar, porque já sei quantos elementos tem. Então, quantos elementos tem? Eu vou abrir parênteses e vou colocar porque tem n, né? O que for decidido pelo usuário, né? Ou pelo professor, né? Que está ingressando a nota dos seus alunos nesse programa, tá? Para tirar uma média, né? Ou fazer estatística, né? Ele poderia fazer também outras coisas, né? Tá? Então é isso. Agora sim, já se definiu o número de elementos, então aqui, print, né? Ingresse as notas dos alunos. Nessa parte o professor já precisa ingressar, né? As notas, já, tá? Olha, nessa primeira parte, o professor simplesmente vai ingressar o número. E só nessa parte as notas. E quantas vezes ele precisa digitar o número? Quantas vezes? O número de alunos, que é N, né? Então, o I deve começar em 1 e deve terminar em N, porque são N alunos agora, que também vai ser definido, né? Variável, por enquanto, né? Ok? Então, assim. Tá certo? Então, aqui vai dar N ciclos, né? N voltas aqui dentro. Continuamos. Aqui, xm igual a 0, né? Esse bloco sempre é repetido quando se calcula somatória, né? Tá certo? E aqui, mesma coisa. Quantas notas eu vou precisar somar? Não é 5, né? Agora não é mais 5 fixo, né? Agora é N. Então eu troco por N aqui. Então vai dar N ciclos, né? Para poder somar. E como são N alunos, já não poderei dividir por 5. Então também por N. Né? A essa soma, porque essa parte vai fazer só a soma, né? Então até você pode fazer aqui, né? Aqui poderia comentar, começa o bloco, né? A secção da somatória, tá? E aqui embaixo termina, né? Aqui termina a seção da somatória, tá? Então, aqui vai calcular simplesmente a somatória, mas como precisa ser a média, né? Então precisa dividir por N. E logo, né? Imprimir o resultado disso. E agora posso salvar, tá? Salvar, tá? Esse aqui eu poderia apagar se quiser. Eu acho que isso aqui também não precisa mais, tá? Então, e nós compilamos. Professor, Oi, João. eu queria perguntar, o senhor pode novamente explicar essa linha embaixo do real XM? Tem dimensão, allocatable. O senhor pode explicar essa linha, por favor, de novo? O que significa esses dois novos comandos? Tá, a dimensão é para dizer que
esse novo conjunto, né? Eu falei, um conjunto de dados pode ter uma dimensão, ou pode ter duas dimensões, ou três dimensões. O que significa que tenha uma única dimensão? É dizer que ela tem simplesmente um índice, né? Um índice. E se for, que conjunto de dados tem um único índice? Um exemplo, né? É um vetor, por exemplo, né? Um vetor tridimensional, né? Aqui mesmo vou escrever um vetor. Vamos dizer o vetor A. Você lembra, né? Tem suas componentes, né? Pode ser 1, depois pode ser 3 e pode ser menos 4. Tá certo? E você lembra que A1, né? A sub 1, né? Subíndice 1, quem é? É 1, o primeiro que está aqui. Tá certo? E A sub 2, quem é? O segundo componente, 3. Tá certo? E A sub 3 seria o menos 4. Tá certo? Então, assim. Então, esse aqui é um conjunto de dados de uma única dimensão. E eu poderia explicar depois. Você sabe da matriz, né? A matriz já tem duas dimensões. Por quê? Eu vou escrever aqui mais ou menos a forma de uma matriz. A matriz tem, por exemplo, essa estrutura, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Tem esse formato. Tá certo? Essa é uma matriz. Você está vendo que uma matriz é bidimensional, se estende tanto para a direita e tanto para baixo, bidimensional. Tá certo? Então, nesse caso, se eu quero definir a raiz se diz em geral, pode ser unidimensional, ou pode ser bidimensional ou tridimensional, tá? Então, se eu quero definir um bidimensional, então eu vou colocar vírgula e outros 2 pontos. Se for tridimensional, isso. Tá certo? Dessa forma. Então, para isso que serve esse comando dimension, né? Quantas dimensões vai ter tua matriz, teu conjunto de dados. Tá certo? Agora ficou claro, João, a diferença entre um conjunto de dados unidimensional e bidimensional, João? Sim, professor. Tá certo? Por exemplo, o B é unidimensional, porque, olha, o conjunto de dados se estende unicamente em uma única dimensão, é dizer, horizontalmente. Agora, Sim. A é bidimensional porque se estende horizontalmente e verticalmente. Se fosse B, então ficaria dessa forma, tá? Olha aqui, se fosse B, se quisesse declarar B aqui em cima, então eu poderia colocar aqui B, sem nenhum problema, tá? Porque tem uma única dimensão. Mas se eu quisesse declarar o A, eu teria que colocar dessa forma. Uhum. Ok? Então, dessa forma. Pronto, né? Vamos voltar, que era x aqui, né? Tá vendo? O x é o unidimensional. Por quê? Porque vai ser, olha, x1, x2, x3, vai se estender simplesmente horizontalmente, assim. Tá? Por isso que eu defini dessa forma. Pronto, aí fechamos o assunto de dimensão. Agora vamos falar do comando alocatável. Essa palavra alocatável significa que ainda não vou definir quantos elementos esse aqui vai ter. É indefinido, podia ter 3 elementos, né, como aqui, né? Ou podia ter 5 elementos, tá certo? Ou
ou 6 elementos, não sei, indefinido ainda, tá certo? E quando é usado isso, quando é necessário fazer isso, quando você justamente não saiba ainda de início, né? Quantos elementos você tem. E você vai saber somente na hora da execução. Eu disse, na hora que tu ia rodar o programa, o usuário que vai dizer, olha, quero que seja de 20. Não, mas eu tenho 30 alunos. Ou outro professor pode, não, mas eu tenho 25. Então, o professor que vai decidir. Tá? Então, por isso, esse aqui deixa em aberto, que esse x ainda não tem um número, tá? Limitado de elementos, tá? Não se definiu, indefinido, tá? E então isso daqui e esse daqui embaixo trabalham juntos. Toda vez que aparecer alocatável, algum momento você tem que definir alocate. Por quê? Algum momento já você tem que dizer, né? Quantos elementos vai ter esse conjunto de dados? Porque ele não pode ficar aberto por sempre. Algum momento já você tem que dizer, olha, já, né? O código vai dizer, olha, já esperei. Agora é o momento de a gente definir quantos elementos vai ter esse conjunto de dados. Porque assim eu vou poder fazer manipulação. Do contrário, se você não fizer isso, o código não vai poder fazer isso. Tá? Não vai poder rodar os seguintes comandos. Tá? Então, isso. Alocate já é para definir. Então, você diz alocate. Então, já quer definir quem? A quem quer definir já? A x, a esse que foi declarado aqui. Como? Você quer definir já, né? Abre parênteses, com quantos elementos? Esse seria o número de elementos. N. E quem é N? Aquele que vai ser ingressado pelo usuário, pelo professor, né? Que está usando o seu programa que você construiu, né? E você deu para seu professor, e o seu professor simplesmente vai usar o seu já executável. O professor não vai ainda mexer aqui no código, né? Não vai mexer mais, porque o código é de você, né? Do programador. Você que é programador, então você vai, só você que sabe mexer aqui. A única coisa que você vai oferecer para o seu usuário seria o executável, tá? É um arquivo .exe, né? Então só esse. Então nesse .exe já não aparece mais esse. Quando abrir, não vai aparecer mais esses comandos. Simplesmente quando você abrir ele, já vai executar, já vai sair essa tela preta. Então nessa tela preta o que vai acontecer? E vai aparecer isso, né? Ingresse o número de alunos, né? Tudo que você indicou que imprima, tá? E o professor vai ingressar e é isso, né? Aí eu vou apagar essa parte aqui só para poder compilar. Se eu deixar assim, o programa não vai dar erro, né? Então eu apago isso e eu acredito que também eu posso apagar isso, já ficou claro, né? Vocês devem ter anotado aí. Vocês, se quiser, podem manter aí, né? Porque está como comentário e o que estiver dentro do comentário não interfere na compilação. Pronto, vou salvar. Eu vou parar a linha de comando para poder compilar, tá? Meu programa. Então, eu vou compilar aqui. Esse é o comando para compilar aqui a linha de comandos. E eu vou executar. Tá vendo? Olha, o arquivo executável que eu criei é esse. Dados.exe. E esse arquivo que você vai, talvez se você quiser vender seu programa, né, para alguém, né, que eu vou oferecer, você vai enviar isso aqui, né? Então, e o usuário vai simplesmente usar essa. Então, ele né, executa. E vamos ver o que vai dar, né? Então, aqui está dizendo, ingresse o número de alunos. Agora já, tá vendo, mudou, né? Agora, o professor tem mais liberdade, né? Não está simplesmente trabalhando com 5 alunos. Ele podia ter uma turma com 7 alunos. Então, coloca 7. Agora, ele vai pedir a nota desses 7. Então, ele coloca 4, vamos dizer, né? Colocar qualquer número, né? 9, um aluno tirou 10, vamos dizer, outro tirou 2.
3. Tá certo, essa é a média. E tá vendo? Vamos contar quantas notas que ingressamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a média, isso. Tá certo? E quero rodar novamente. E agora eu posso mudar esse dado, né? Eu posso simplesmente mudar. Agora tenho 10 alunos, tá? 10 alunos. Tá, então agora eu coloco as notas dos 10 alunos, né? Vai dar mais trabalho. Pronto, os 10 alunos e a média foi isso. Tá vendo? Eu não preciso mais mexer no código. Eu tenho mais certa liberdade só com o executável, com esses dados.exe que eu tenho aqui. Tá? Com eles eu posso fazer muitos, posso trabalhar para várias turmas, tá? Então, esse seria um bom programa, né? Poderia calcular alguma quantidade estatística, né? Nós calculamos, por exemplo, nós sabemos, né, a média, né? Nós podemos definir dessa forma ou simplesmente assim, né? Também se define. Ela é igual a quê? Seria x1, né? Mais x2. E assim, ponto, até o último, né? xn. Vamos dizer que temos n alunos, né? O n dados dividido por n. Tá? Então, esse aqui é a média aritmética, né? Acabamos de codificar. Tá? Então, agora nós queremos calcular o seguinte, o desvio padrão. Desvio padrão. E como que se define o desvio padrão? O desvio padrão seria o sigma raiz quadrada, grande, raiz quadrada, vamos chamar desvio padrão como sigma, ou você pode escrever no Plato, né? Na hora de codificar como S, tá? Né? Já que sigma não dá para colocar no Plato, tá? Que seria somatória de igual a 1 até n de média, esse valor que está aqui, x média, menos xi, cada um desses elementos, ao quadrado. Tá certo? Eu vou colocar isso na forma explícita, para quem não está conseguindo, não está acostumado a trabalhar com somatórias, mas acredito que nessa altura vocês já deveriam estar acostumados com isso. Mas eu vou tentar ajudar vocês, tá? Como seria assim essa somatória? Diz I vai 1 aqui, então seria x menos x1 ao quadrado mais x menos x2 ao quadrado, né? Porque se 1, depois vai 2, né? Então acá 2 ao quadrado mais x menos x3 ao quadrado e assim, mais, né? Até chegar, aqui eu posso continuar, o último será x menos xn ao quadrado, né? Raiz. Tá certo? Tudo raiz. Então é isso. Esse seria da forma explícita, né? E aqui em forma de somatória. Como aqui também nós podemos escrever isso na forma implícita ou em somatórias dessa forma, né? 1, né? Aqui não está aparecendo, não tem essa cara, né? E 1 até n xi e tudo isso dividido por n, ok? Então, isso. Então, eu quero que você faça um código para calcular o desvio padrão dado por essa fórmula, tá?
calcular isso. Tá certo? Esse é o exercício que eu vou deixar hoje, tá?